Boa noite. Estamos aí, então, ao vivo, em mais uma live, né? E como na semana passada, no domingo, na verdade, ontem, né? Nós tivemos aquele texto novo lá no Estrada para Númenor. Eu gostaria de completar, né, aquele texto falando mais um pouco a respeito do assunto. Então, o texto foi sobre Superman, o Retorno, Superman Returns. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Andrei. E a gente vai falar aqui um pouquinho na live. Então eu tenho aqui comigo a versão física do filme em DVD, que eu amo esse DVD, ele é DVD duplo, nesse caso aqui ele tem veio com ímãs e adesivos do Superman, eu amo. Mas é que você consegue facilmente no Mercado Livre, né? Eu posso até colocar os links nos stories depois, mas você consegue assistir esse filme na HBO, certo? E por que falar desse filme? Então, quando a gente fala de filmes do Superman, né? Ou de conteúdos cinematográficos do Superman em geral, é muito fácil de pensar no Christopher Reeves, ou no mais, assim, famoso recentemente, que foi o Henry Cavill, né? Você com certeza ouviu falar do Superman. Por que falar desse Superman esquecido, então, Superman Returns? Porque o conceito de Superman Returns é muito interessante. E é uma coisa que não foi feita depois dele. Eu não vi nenhum outro filme fazer esse tipo de contexto. Qual que é a ideia de Superman Returns, então? Nós temos o Clark, nosso herói, todo mundo conhece, né? Mas ele não está na Terra há 5 anos. Então, esse filme foi feito para continuar a saga do Christopher Reeve, né? E agora, depois de muito tempo, depois de 5 anos, ele volta para casa, né? Esse voltar para casa, gente, é uma coisa muito simbólica, né? Porque ele foi atrás da própria casa, que era Krypton, né? Da casa dele de verdade, que seria Krypton, mas ele não conseguiu encontrá-la. Não conseguiu, porque ela não existe mais. E agora ele volta pra Terra, que era a sua casa, que devia ser a sua casa. E o que ele encontra? Bom, parece que a casa dele também não existe mais. Né? Que todo mundo esqueceu dele. Que todos seguiram em frente sem ele. Né? Inclusive as pessoas que ele mais amava. Então, eu vou explicar um pouco melhor isso, pessoal. Mas eu já queria ir pedindo para vocês deixarem aqui, ir colocando aqui embaixo, o que vocês acharam desse filme, se vocês assistiram. E se pra vocês esse filme é bom ou ruim, tá bom? Então, se vocês quiserem ir colocando ali embaixo, eu vou falar a explicação e depois eu volto para responder as dúvidas ou comentários de vocês. Ok. Então, vamos lá. O que eu achei muito interessante desse filme? Esse filme, um de vocês me pediu, gente, é para falar mais de Odisseia e Ilíada, né? Nas lives de mitos clássicos. E é o que eu vou fazer. Porque quando eu assisto esse filme, uma coisa que eu me lembrei analisando ele foi a questão da Odisseia. Por quê? Para quem não sabe, a Odisseia é justamente o mito clássico do Ulisses, né? Que é o herói que sai e passa 20 anos fora de casa. E quando ele retorna, né, ele tem que restaurar a ordem no seu lar. A coisa aqui no Superman Returns é muito parecida. É muito parecida. Muito parecida mesmo. Porque o Superman passou anos fora de casa e agora ele retorna. Só que qual que é a grande diferença? E que é uma diferença muito trágica. De partir o coração mesmo, né? Então, o Superman, quando ele retorna, todo mundo esqueceu dele. A Lois já tem um noivo, tem filho, está com a vida seguindo em frente. O mundo, né? Ela ganhou inclusive um prêmio por esse artigo. O mundo parece que não precisa mais do Superman, né? Porque o mundo não precisa do Superman. Ela escreveu isso. E até a mãe dele, a Marta, né? Isso foi cortado da versão oficial do filme, mas tem nas cenas deletadas. Até a Marta já está seguindo em frente com a vida, sem ele. Enquanto que o Ulisses, no mito clássico, quando ele voltava para casa, ele encontrava a Perséfone esperando por ele. O filho dele ia atrás do Ulisses. Bom, aqui a esposa, né, a mulher que era o amor da vida do Superman, o amor da vida do Clark, ela não se importa mais com ele. Né? Ela seguiu em frente, está seguindo a própria vida. E o filho
do Clark não sabe que ele existe. Então há esse grande contraste, gente, entre Ulisses e Clark Kent, né? E é um contraste muito triste quando você pensa que, na verdade, o Clark não merecia isso, certo? Ele não fez nada errado, pelo contrário, de certa forma, você poderia dizer que ele estava cumprindo um dever. Por quê? Porque ele precisava saber. Desculpa, gente. Ele precisava saber que não havia mais sobreviventes em Krypton. Ele precisava dessa confirmação, certo? Era obrigação moral dele salvar Krypton se ele pudesse. Então, quando ele vai atrás de proteger Krypton, ele não está abandonando a Terra. Não está. Ele está, pelo contrário, cumprindo um dever que ele tem. Mas ninguém entende isso. E as pessoas o odeiam, né? Quando ele volta, muita gente celebra que ele voltou. Mas a Lois, por exemplo, não. Como você pôde nos deixar? Ela vai e diz pra ele, né? E então esse é um contraste de partir o coração. Mas esse filme é mais do que isso, né? Esse filme tentou responder, então, já que o Superman está fora do mundo, mas também do cinema há muito tempo, né? Fazem décadas desde o filme do Christopher Reeve. Vamos explicar, então, pro pessoal por que esse herói é necessário. E é isso que faz interessante pra mim, é esse que foi o grande motivo pelo qual eu gostei desse filme, tá? Esse contraste com o Ulisses eu pensei depois, mas essa questão de por que o mundo precisa de heróis é uma parte muito interessante, né? Porque, assim, esse filme, se você for pensar bem, ele não é um filme moderno, né? O estilo dele é muito diferente. Ele não é um filme Christopher Nolan, né? Tem uma música linda, mas é um ritmo parado de filme. Você não tem grandes cenas de luta. O foco do filme não é esse. O foco é realmente mostrar pra você a importância desse herói, que é o Superman, né? Por que a gente deveria gostar dele. Alex, então, sim, eu amo Tolkien, tá? Ali atrás vocês podem ver a coleção ali, que é Testemunha, né? E eu falo muito de Tolkien aqui no perfil, então se você gosta de Tolkien, não deixe de seguir. Mas enfim, pessoal. Então, embora eu admire outras versões do filme do Superman, esse daqui tem um toque muito particular. Um toque muito mais suave e lento. Que eu não acho que nenhum outro filme do Superman tem, tá? E não é que eu não goste do Christopher Reeves ou que eu não gosto do Henry Cavill. Não, não tem nada disso, não tem nada a ver com as outras versões. Mas essa daqui tem algo de especial, tem algo de diferente. Inclusive, o Superman não tem tanto assim de um arco de crescimento, né? Até porque aqui ele já era um herói estabelecido, ele não tinha um arco muito assim a mais. Ele é heróico o tempo todo, né? Como o Matheus colocou ali no chat. Ele tem uns arcos assim mais heróicos mesmo, de todos os Superman que já foram na tela. Mas ele não tem alguma falha que ele acaba desenvolvendo. Não é muito visível. O foco não é esse. O foco é que a gente perceba, nosso público, a importância do Superman e qual é a essência desse personagem. Então, vamos primeiro falar da importância do Superman e depois da essência do personagem. Por que nós precisamos de heróis? Esse é o grande dilema. Por que nós precisamos de figuras assim? Né? De heróis que são, assim, quase que completamente absurdos, quando você vai pensar, né? Parece que eles não têm defeito, parece que eles são luz, assim, e era isso, né? Porque esse tipo de herói, gente, esse tipo de herói é justamente o herói que inspira mais. Então, são os heróis que... A gente tem vários tipos de heróis, né? Mas eu gosto de resumir, assim, bem resumido, em dois. Heróis com os quais a gente se identifica e heróis com os quais a gente aprende a ser melhor, a gente se inspira neles, certo? Que seriam heróis mais ideais, difíceis ou impossíveis de se alcançar, mas que nos fazem parar e dizer, nossa, então era assim que eu deveria ser. Eu quero ser desse jeito, né? E o Superman é um dos símbolos mais incríveis disso. Por quê? Porque é óbvio, né? Ele tem superpoderes, ele praticamente tem uma fraqueza que, né, é a Kryptonita, mas assim, praticamente perfeito, né? Qual que é o grande defeito? Ele tem uma vida familiar
estável, relativamente, né? Qual que é o grande defeito dele? Então, você vê que ele é uma pessoa muito boa, né? Tem valores muito bons, valores morais. Foi criado muito bem pelos pais. Quem quiser ver a questão da moral do Superman, como que surgiu isso, assista Smallville, porque eles focaram, principalmente nas primeiras temporadas, no ponto de vista educacional. Então, o impacto que os pais deles tiveram na educação dele. E é interessante, né? Interessante, porque ele mostra, assim, a grandeza moral, assim. Ele tem uma grandeza moral muito grande. Ele é um personagem que não tem grandes falhas de personalidade. Por que nós precisamos dele? Ele não é uma coisa antiquada? Não, não é. Não é. Hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos de inspiração. E é esse tipo de personagem que nos inspira de verdade, pessoal. São esse tipo de coisas, assim, esses personagens bons, que de fato nos inspiram. Então, eu vou citar aqui alguns, né? Samwise Gamgee, por exemplo. Gente, qual que é o grande defeito do Samwise Gamgee? Um pouco de impulsividade? Pode ser, mas não é um grande defeito. Ele é uma pessoa muito boa. Hoje em dia, a gente tem amor tão grande aos heróis sombrios, né? Os heróis com grandes defeitos, os bad boys, que a gente esquece que, na verdade, o ideal não é esse. Né? Então, o Superman seria necessário. O Superman é um personagem que eu acho que tem muito a nos passar. Não porque ele seja, assim, como algo pra você olhar e dizer, meu Deus, olha esse cara, né? Perfeitinho demais. Não, não é isso. Ah, ele não tem dilemas morais. Não. O ponto desses personagens é mostrar que o bem deve ser escolhido o tempo todo. Entende? Que você deveria escolher ser herói. O ponto desse personagem é diferente do ponto de um Anakin Skywalker. E tá tudo bem, porque nós precisamos dos dois, né? Nós precisamos de heróis trágicos, nós precisamos ver o que nos destrói. Mas nós também precisamos ter visões de moral elevada. Porque isso nos inspira, gente, isso expande o nosso imaginário, faz a gente ser capaz de fazer coisas melhores na nossa vida. Por incrível que pareça. E esses heróis dos quadrinhos são a versão mais moderna que nós temos disso, tá? Eu não conheço os quadrinhos, eu sou uma pessoa de filme mesmo, tá? Leio muito pouco. Na verdade, o único quadrinho que eu tenho do Superman tá aqui atrás de mim. Mas, além do quadrinho dos filmes do Superman Returns, eu tenho a revista oficial do filme, olha só. Mas, ainda assim, pessoal, tá? Mesmo a versão cinematográfica, o importante é que você conheça e admire a essência desses personagens. Certo? Então, se você não gosta de quadrinhos, se você não é muito desse ramo, eu imagino que não tenha problema. Certo? O que eu quero passar aqui nessa live, tá? O que eu quero que vocês percebam é que personagens que passam a virtude são necessários, porque eles nos inspiram. Então, sim, o mundo estava se virando sem o Superman, mas ele era necessário. E ele sabe disso, e ele explica isso pra Lois. Na verdade, a Lois é a que mais muda nesse filme. Tá? Não é o Superman, é a Lois. Porque ele a leva para voar, né? E ele pede pra ela, o que você escuta? E ela não escuta nada. E ele diz, eu escuto tudo. Eu escuto as pessoas que precisam de mim. Então ele sabe que ele é necessário. Ele sabe que o mundo precisa dele. Ele sabe que o mundo precisa de virtude. A questão é que ela, assim como nós, estamos no correr do dia a dia, né? E frequentemente nós esquecemos de por que a virtude é necessária. De por que parar para conhecer personagens assim. De por que parar para estudar a vida de pessoas que parecem perfeitas. Por que isso seria importante? Gente, se vocês não conhecerem a virtude, vocês não vão ser capazes de reproduzi-la no dia a dia. Já ocorreu isso pra vocês? Como que nós aprendemos a falar? Ouvindo nossos pais, né? Se nós não ouvimos os nossos pais falando, crianças que não têm pais que falam com elas, que ficam repetindo no ouvido delas, como que se fala, essas crianças não falam direito. Inclusive, vocês podem perceber que as crianças herdam os vícios de linguagem dos pais, né? Ora, gente, a mesma coisa acontece com o imaginário de vocês e com a realidade. Vocês só vão ser capazes de reproduzir, a menos por uma graça extraordinária, milagre do Espírito Santo, que daí é outra história,
Né? Mas 99% da população mundial só vai ser capaz de reproduzir aquilo que ela considera possível de ser feito. E se você não consegue imaginar a virtude, se você não consegue aceitá-la, se você não consegue, se você não vê essa virtude em personagem, se você não tem referentes imaginários, você não vai conseguir ser virtuoso. Simples. Então, a importância de ter referentes, tá? E aqui, gente, eu não tenho nada contra personagens que têm defeitos grandes. Não, eu amo o Anakin Skywalker. É um dos meus personagens favoritos da história. Eu gosto do Turin Turambar, da tragédia que ele é, tá? Deixa eu ver que outro eu posso citar aqui. Boromir. Gente, o Boromir é um personagem incrível, sensacional, e olha os defeitos que ele tinha. Né? Batman. O Batman, por mais de toda... Ele é até mais complicado, porque eu não sei se ele tem tantos defeitos assim, né? Mas o Batman, que não é um personagem com uma filosofia muito... como é que eu posso dizer? A moral dele, às vezes, né? Dependendo da versão, ele é meio doido. Mas a questão é que nós precisamos também da outra moeda. Por isso que, assim, eu acho muito legal que o Superman é meio que complementado pelo Batman, né? Então, eles são heróis que eles são muito... As ideias deles são muito complementares. Por quê? Inclusive pro público, né? Eles são muito complementares. Por quê? Porque ambos representam parte de coisas que nós precisamos. Certo? Então, o Superman seria esse referente. E o Superman Returns, né? O Superman Retorno, tentou mostrar isso. O Robson aí falou uma coisa muito legal e que eu acho que eu vou ler em voz alta, né? Esse filme tem as melhores e mais bonitas cenas do cuidado que ele tem pela humanidade, sem contar as demonstrações de força que são incríveis. Sim. Eu acho isso muito legal. Por isso que o Brandon Routh, que é essa versão do Superman, gente, o ator, né? Pra mim, assim, ele foi o Superman que mais, digamos assim, que mais me impactou. De todos. Eu assisti quando era pequena os filmes do Henry Cavill. Assisti, assim, uma coisa ou outra, não muito, do Christopher Reeves, depois que eu fui assistir melhor. E, assim, de todas as versões, o Superman Returns, né? Aí eu assisti o filme de 2025, né? Fui no cinema, assisti. Inclusive, foi o que me deu vontade de, vou procurar mais, vou ver se tem alguma coisa a respeito desse personagem, né? Fui atrás e de todos os personagens, de todas as versões que eu já vi do Superman, personagem não, né? De todas as versões, esse Superman Returns aqui, essa versão aqui, é a que mais me impactou. Por quê? Porque toda vez que você vê esse Superman, ele tem uma certa gentileza. Não é uma fraqueza. Não é isso. Não é fraqueza. Não é que ele seja... que ele deixe as pessoas humilharem. Não, não é nada disso. Se você assistiu o filme, você sabe que não é isso. Mas tem algo nos olhos dele, no modo como ele se comporta, que demonstra muita compaixão. Muita virtude mesmo. E muita maturidade no modo como ele lida com a humanidade. Então, assim, de todas as versões em live action que eu já vi, essa daqui pode ser a que mais pra mim simboliza a essência do personagem. Tanto é que você veja que ele não tem tantos... não aparece tanto ele tendo grandes erros, né? Demonstra mais ele mostrando o herói que ele é. Então, inclusive, o final é ele se sacrificando pela humanidade. De uma forma incrível, muito boa, muito bonita, fazendo, assim, um heroísmo, fazendo jus, assim, ao personagem ser épico mesmo. E carregando um continente, pra quem não sabe, tá? A versão mais forte do Superman de live action é essa aqui, sem dúvida. Porque foi ele que carregou um continente de Kryptonita pro espaço. Ok? Nenhuma outra versão do Superman conseguiu fazer isso. Tá? Conseguiria fazer um negócio desse. Eu tenho a certeza absoluta, tá? Pelo modo como você vê as outras versões do Superman interagindo com Kryptonita, você sabe. Não, tá? É essa versão aqui, mesmo. E, gente, é impressionante. Né? Toca o coração. Esse filme também tentou falar muito do legado do Superman. Daí que entra essa história do filho, que é um pouco mais complicada, né? A ideia do Superman ter um filho, eu achei sempre muito interessante, tá? Embora eu não goste, eu acho que assim, eles podiam ter feito de alguma forma melhor. Não estou dizendo que esse aqui é o filme perfeito, o tema da live de hoje não é esse, tá?
Embora eu acho que tenha ficado um pouco confuso, o que eu acho muito legal é o drama do pai se torna o filho e o filho se torna o pai. Que já tinha nos filmes clássicos e que eles trouxeram de novo nesse filme aqui, né? Então, de como... Olha só que interessante, né? Nesse filme, o Superman viajou milhares de quilômetros no espaço para encontrar Krypton, porque ele queria achar outros iguais a ele. E a única pessoa igual a ele, o filho dele, né? A única pessoa que de alguma forma carrega a mesma carga que ele, está na Terra. Só que, embora ele vá, obviamente, proteger o filho, embora você veja por uma única cena que ele ama o filho dele, quando ele descobre que é dele, né? Obviamente. Mesmo assim, ele não se aproxima. Ele não acorda o menino, né? Não. Ele fala o que o pai dele falou pra ele. E, de certa forma, ele se torna o Jor-El. Por quê? Porque o Jor-El enviou o seu filho pra Terra, para que ele tivesse uma família humana, né? E ele crescesse com uma família humana. Porque o Jor-El sabia que Krypton não tinha futuro pra ele, que o futuro que ele ia ser mais feliz, né? Que esse futuro, essa missão, o Superman teria que realizar na Terra. E o Clark, ele também se tornou Jor-El, porque ele também está deixando o seu filho com uma família humana. Então, se você me perguntar qual que é a função do Richard, né, que é o noivo da Lois, no final ele vai casar com a Lois e eles vão ficar juntos e vão criar um menino. Tá? É isso que eu penso que aconteceu. E isso é um pouco trágico, é sim. Mas, do fundo, no fundo, realiza o Superman se torna o Jor-El. E o menino se torna o Clark. O Jason, né? Se torna o Clark. Porque agora o Superman entrega o seu filho para ser criado por uma família humana. Ele deixa que essa família humana crie seu filho. Não porque ele não ame o filho. Não. Mas simplesmente porque ele sabe que a vida do filho vai ser melhor daquele jeito. Então, sim, nesse filme o filho se torna o pai e o pai se torna o filho. E por isso, assim, embora eu não seja a minha parte favorita do filme, né? Eu acho muito bonita essa ideia do Clark herdando a responsabilidade do Jor-El, certo? E tendo que realizar também um ato de sacrifício. Deixando. Porque assim, quando você pensa o Superman, o herói, assim, é muito complicado pra ele construir família, né? Várias versões mostram isso, mas é complicado. Porque ele leva uma vida dupla, né? Então esse filme, o modo como ele fez, você tem essa ideia de que talvez ele não consiga. Talvez ele tenha que sacrificar isso pela humanidade. Mas, ainda assim, o legado dele, o legado da casa de El, né, continua através do filho dele, de alguma forma. Então é muito interessante esse dilema. Algumas pessoas reclamam que é um filme muito lento, que não tem ação suficiente, né? Que é chato porque não tem ação. Mas eu diria que não é bem assim, tá? Pra mim, quando eu assisti o filme, essa foi a coisa que não me incomodou. Porque esse filme tem umas sequências espetaculares, né? Você tem o Superman salvando uma mulher que um carro desgovernado. Você tem um homem metralhando o Superman, atirando uma bala na pupila do Superman, né? E o Superman só dando risada da cara dele. Muito legal essa cena. Você tem a sequência do Lex Luthor e de seus homens dando uma surra no Superman, né? E você tem a sequência final, que pra mim é incrível, do Superman carregando, né? Sabendo que ele ia morrer, tá? Sabendo, se sacrificando ali e carregando um continente de Kryptonita pro espaço. Essa é uma cena soberba, assim, é muito bom ver essa cena, é muito satisfatório. Por quê? Porque você vê o herói escolhendo pela virtude, por mais que significasse a sua morte. E quando ele termina, o alívio... A atuação do Brandon Routh nesse filme é uma coisa sensacional, eu acho, tá? Muitos dizem que ele carregou a essência do Christopher Reeves, e eu acho que sim, tá? Mas não só isso. Eu não acho que ele seja uma mera cópia do Christopher Reeves, tá? Porque, de novo, como eu falei, né? Tem uma certa gentileza na postura dele, uma suavidade, inclusive no modo como ele voa, né? Ele não faz rachaduras no chão como ele voa, é um voo suave. Né? Tem uma gentileza constante nessa versão do personagem que eu acho incrível. E quando ele está demonstrando dor, carregando aquele continente, você sabe que ele está sofrendo. E aí ele morre.
né? O coração dele para, ele morre. E ele volta à vida no final. Uma certa ressurreição, né? Ele volta à vida. Quando? Quando ele descobre que ele tem um filho. E ele volta à vida para justamente se sacrificar de novo, indo embora. E esse é o final do filme. Né? Então, assim, é uma cena, um testemunho muito bonito, pra mim, pra essência desse personagem. E do porquê que ele realmente importa. Porque, gente, nós precisamos de personagens virtuosos, nós precisamos de inspiração. E se tem que ser um personagem da cultura pop, que seja. Entende? Eu não entendo por que tem gente que acha que esse negócio é ridículo, né? Que é muito bobo. Uns anti-nerds por aí, né? Mas, gente, pensem comigo. Não. Quem não tem cão, caça com gato. Esses personagens tocam a vida de muita gente. Tá? De um jeito ou de outro. Nós temos que usar o que nós temos pra tocar o imaginário. Então, se eu tiver que fazer aqui com vocês reflexões sobre personagens da cultura pop, eu não acho que sejam inferiores. Obviamente, eles não são tão intrinsecamente complexos como personagens clássicos. Eu falei do Ulisses ali no início, né? O Ulisses é um personagem que marcou milênios. É outro nível, né? Não tem como compará-lo de forma alguma. Mas eu não acho que por isso a gente deva desprezar essa mitologia que nós temos atualmente. Então você que é pai ou mãe, ou você que é professor, enfim, ou você mesmo que quer se educar o seu imaginário, se você vê que você gosta desses personagens, não fique só gostando, analise, entende? Ah, você vê que seu filho gosta do Homem-Aranha, por exemplo. Gente, quantas virtudes dá pra você passar pra uma criança com Homem-Aranha? Tá? E o Homem-Aranha não é uma figura perfeita? Não. Óbvio que não. Não, é uma figura, um herói pagão. Não tem como dizer isso. Não tem outro jeito de dizer, né? É um herói da cultura pop, é um herói da cultura atual. Mas use isso, entende? Se não é uma coisa, se não é um personagem que transforma o mal em bem, tá? Aproveite. Pegue e ensine. Ensine responsabilidade com o Homem-Aranha. Ensine justiça com o Batman. E ensine esperança, por que não com o Superman? Por que não? Por que não usar isso para enfatizar as virtudes? Por que não usar isso para construir a imaginação também? Não desvalorize. Certo, pessoal? Então, se vocês tiverem algum último comentário sobre esse filme do Superman Returns, senão eu vou voltar e ler, porque eu vi que o pessoal colocou algumas coisas muito interessantes. E, assim, gente, de novo, né? Eu tenho muito carinho por esse filme. Eu acho que, embora não seja o filme perfeito, ele foi um filme que, pra mim, melhor exemplificou, assim, a essência do personagem. Me parece que era essa a grande mensagem que eles queriam passar. Quem é o Superman de fato? E por que que ele importa, certo? Por que que a gente precisa de personagens assim? E, assim, eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. O melhor Luthor, sem discussão, é verdade, tem um ótimo Lex Luthor, assim, a interpretação do ator é muito boa. A sensação estranha de ver o Super... É um pouco estranho, mas quando você pensa que... primeiro, ela não estava casada. E segundo, ela... Assim... Na verdade, eu acho que ele estava mais tentando entender a situação. Porque pra ele esteve fora há muito tempo. E ele perdeu, né? Ele não sabe, ele não viu ela se aproximando de outra pessoa, tá? Eu acho que ele queria mais entender a situação dela e fazê-la entender a dele do que qualquer coisa, tá? Até porque ele não... Ele teve oportunidade, mas ele não buscou romance com ela, tá? Então eu acho que isso não é um grande problema. O Superman mais forte de todos, Maria, é verdade. O vilão desse filme criou um continente que não recebe um alienígena, é um contraste. Olha só, muito bem colocado, é verdade, né? O ambiente que o Luthor cria é totalmente hostil. Enquanto que o continente americano original, né, recebeu justamente um alienígena. Não é à toa que é o símbolo de esperança. Isso aí. Muito bem colocado, Matheus, ele colocou. O povo acha super chato hoje em dia porque não querem ser confrontados com escolher o bem, mesmo sendo prejudicados, já que as pessoas tendem a fazer o que for preciso para se beneficiar, eu penso. Você está certo. O Tolkien, inclusive, fala disso, tá? Então, pro Tolkien, porque algumas pessoas reclamam que Tolkien não é Game of Thrones, né? Que é muito fácil de você ver o bem e o mal em Tolkien.
Mas eu digo que não é o dilema moral. O maior dilema moral não é justamente saber o que é certo e errado. Normalmente, nós temos aquela vozinha chamada consciência que nos diz. Obviamente, pode ter casos em que é uma coisa muito complexa. Mas, em geral, você tem aqui uma intuição, você consegue ter alguma, né? Você consegue ter ali alguma noção do que está errado e certo, né? O maior dilema não é esse, o maior dilema é escolher o bem. Porque dói. Isso vai tanto de obedecer uma ordem do chefe, né? Por mais que te custe aqueles 5 minutos a mais de trabalho. Isso aí custa mais a questão do... sei lá, qualquer coisa, né? Você sabe que você... Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você tá num lanche da tarde e tem aquele bolo. Mas assim, não qualquer bolo, né? Aquela nega maluca. Com aquela cobertura deliciosa. Que todo mundo gostaria de comer. Você come um pedaço, tudo bem. Você sabe que você não deveria comer mais um, sim ou não? Você sabe. Você sabe que é errado pra você, você sabe que te faz mal. O grande dilema é você saber que você não devia comer o bolo ou você pegar o bolo ou não. Pegar o bolo ou não. Então o grande drama, gente, o grande drama não é saber qual que é o certo e qual que é o errado. O nosso dilema, a coisa que nós sofremos, é justamente escolher o bem. Então, assim, é por isso que esses personagens são inspiradores, né? E por isso que muita gente hoje detesta-os. Porque eles tocam a ferida, né? O fato de que nós temos que escolher o bem. Sempre. Não importa o que aconteça, nós temos que fazer a coisa certa. E o Tolkien também serve a gente muito bem pra quem quiser pensar nesse assunto. Esse filme sempre foi o filme certo na época errada. Atualmente está sendo redescoberto. Com certeza. Com certeza. É uma pena que eles tenham simplesmente cancelado, assim, não tenham buscado mais. Eu acho que poderia ter sido uma grande saga. Não conheço ele, pra quem perguntou, acho que é Stephenson. Eu não conheço a história dos editores do Superman, mas eu sei que o Superman é um personagem de origens cristãs e judaicas. Tá? Sei que ele foi pensado como uma figura, assim, uma mistura de Cristo com Moisés. Então ele é o filho enviado à Terra, né? Mas ele tem a missão meio que de guiar as pessoas para a esperança. Então ele tem um pouco de Moisés também. Sei que os criadores do Superman estavam pensando nesse assunto também. Tá? Então eu sei que tem referências judaico-cristãs. E são esses personagens que são bons mesmo, né, gente? Assim, sem querer gabar os cristãos, mas já nos gabando, né? Esses personagens são os melhores. Moralmente falando. Mas isso aí, pessoal. Já estamos passando um pouco do tempo, mas eu quis vir aqui, quis conversar com vocês sobre esse filme. Eu acho ele sensacional. E se vocês gostaram, pessoal, dessa análise, eu vou ver de fazer mais assim. Então, se vocês gostaram, quiserem depois falar assim o que vocês acharam desse filme, eu agradeço. Para que eu possa saber que tipo de análise que eu tenho que fazer aqui nessas lives de segunda, ok? Então era isso. Eu quero agradecer a todos pela presença. Fiquem com Deus, né? Assistam esse filme com esse olhar. Assim, eu espero que eu tenha mostrado pra vocês um outro lado desse dilema. Stephenson, sim, o Papai Noel realmente aparece em Narnia. Isso não é boato, é verdade. E era isso, pessoal. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. E nos vemos daí na próxima segunda-feira, ok? Na Mari.